Boa noite a todos. É uma alegria, privilégio que nós temos de estar na casa do nosso Deus e Pai. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9. Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9. Capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu da presença de Deus um fumo do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar, e o atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturada com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirado no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como uma tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessa água, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na terça parte não brilhasse assim o dia, como também a noite. E então vi e ouvi uma águia que das pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado poder como quem tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de um escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Nas suas cabeças havia coroas parecendo de ouro. Os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, os seus dentes como dentes de leões. Tinham couraça como couraças de ferro, e o barulho das suas asas faziam, e era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda caudas como escorpiões, e ferrões nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome é em hebraico Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou,
E eis que depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, 200 milhões. População do nosso país. 200 milhões era o número deles. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, e de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a 1/3 parte dos homens. Versículo 19. Pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam como serpentes e tinham cabeças, como elas causavam dano. E os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Querido Deus, fala conosco, Pai, através da sua palavra. Trabalha, Senhor, através do Espírito Santo, cada coração, cada vida, para o ouvir da tua palavra, para a repreensão e consolação da mesma. Que a sua palavra, Senhor, que é eterna, e nós somos gratos pela sua palavra, que ela transforme o nosso entendimento, que ela possa transformar a nossa vida, que ela possa ser instrumento de lavagem de nós, Senhor, de tudo aquilo que não pertence mais ao reino de Deus na nossa vida. Pai amado, nós clamamos neste momento por cada coração, e que possamos, Pai, com simplicidade, falar da sua palavra e ser instruídos por ela. Cuida dos enfermos, cuida das nossas crianças, cuida, Senhor Deus, daqueles que estão enfrentando os seus dias de enfermidades. Nós clamamos a sua misericórdia. Pai querido, nos abençoa. E é em nome do seu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. No capítulo 6, aquele que é digno, o Cordeiro, ele começa a abrir os selos. No capítulo 6, são 6 selos. E aí vem o capítulo 7. E aí o João começa de novo a contemplar, e já não tem selo, porque o 7º selo foi aberto aqui no capítulo 8, versículo 1. E aí o João, ele contempla as coisas do céu. Ele está olhando aquela multidão que está lá diante do trono, e aí ele diz, da onde vem essa multidão? Vem lá da grande tribulação. E eles estão servindo a Deus no céu, dia e noite. E João olha para a terra, e quando ele olha para a terra, ele olha a perseguição de Roma sobre a igreja,
os flagelos dos irmãos, aquilo que é toda a angústia do nosso coração. Mas ele vê também Deus usando a sua misericórdia, selando 144 mil dos seus. Então, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à devastação, à iniquidade, mesmo em meio a um mundo em trevas, um mundo no pecado, nós temos, meus irmãos, um Deus que tem a sua misericórdia derramada sobre nós. E aí João entra no capítulo 8 para abrir o 7º selo. E o 7º selo já abre uma outra porta, as trombetas agora. Então agora não é mais 7 selos, agora é 7 trombetas. E as trombetas de Deus, elas são sempre usadas para quê? Para pronúncia, para falar, para declarar os juízos de Deus sobre o mundo. E quando nós olhamos o livro do Apocalipse, dá uma impressão a nós que essas coisas ainda vão acontecer. Que os cavaleiros ainda vão sair. Não. Nós estamos achando que Deus ainda está pensando em fazer justiça. Deus vem fazendo justiça através do tempo. Deus fez justiça a Sodoma e Gomorra, a demais Zeboim. Deus fez justiça ao mundo antigo com o dilúvio. Deus vem fazendo justiça sobre o seu próprio povo. Deus vem fazendo justiça sobre os reis, os impérios deste mundo. Porque é Deus quem levanta e é Deus quem abate. Não pensa que Deus ainda vai fazer justiça. Deus está fazendo a sua justiça no tempo. A impressão muitas vezes que temos é que Deus está no céu paralisado diante aos horrores que nós temos neste mundo e Deus não está fazendo nada e que aqueles que estão vivendo no pecado e blasfemando e pecando contra Deus, eles vão sair impunes e ilesos. É essa sensação que muitas vezes nós temos. É essa sensação que tiveram os nossos antepassados. Mas isso não é verdade. Então o 7º selo se abre. As trombetas vão começar a tocar. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. E como Deus derramando o seu juízo sobre a terra. Êxodo, capítulo 19. A trombeta de Deus é a maneira que Deus tem de anunciar o seu juízo. Capítulo 19, versículo 16. O pessoal de Israel saiu de Refidim e se acampou na frente do Monte Sinai. Moisés falou com Deus, falou com o povo. O povo disse para Moisés assim, tudo que Deus falou, faremos. E aí Deus começa então a trazer sua palavra. Deus começa a trazer sua instrução. Deus começa a falar com este povo. Versículo 16. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte ganglor de trombeta. As trombetas de Deus vão começar a tocar, estão tocando sobre o mundo. Versículo 16. De maneira que todo o povo que estava no arraial, ele se estremeceu, e quando Deus começa a exercer a sua justiça, o seu juízo, então todo mundo começa a se estremecer, inclusive o povo de Deus.
Então abriu-se lá o 7º selo, e agora tem 7 anjos, 7 trombetas para tocar, 7 trombetas anunciando todo o juízo, toda a justiça de Deus recaindo sobre o mundo. E as trombetas precisam dar o toque certo. Tinha trombeta para reunir o povo, o toque para reunir para a batalha, o toque para parar Israel no deserto e armar acampamento, o toque para que o povo levantasse e desarmasse todo o tabernáculo e marchasse conforme a ordem divina. Trombeta de Deus vem falar agora e derramar o seu juízo sobre o mundo, a sua justiça. E não é isso que o nosso coração está clamando, por justiça? Não é a indignação que cria dentro de nós, quando o injusto, ele escapa. E parece que não vai ter justiça para ele. Isso não incomoda você quando você liga a sua televisão, quando você lê o jornal, quando você vê a notícia pelos meios de comunicação, que um justo ele está escapando e parece que ele vai levar vantagem. Mas as trombetas de Deus estão anunciando a sua justiça e o seu juízo. E até o povo de Deus se estremece diante da justiça do próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 14. E essas trombetas vão tocar agora. E o apóstolo Paulo, quando ele estava falando sobre os dons, quando ele estava falando lá aos irmãos da igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, ele diz que todas as coisas de Deus, elas têm a hora certa, o momento correto, o toque exato, para que possamos compreender tudo aquilo que Deus está falando e fazendo. 1 Coríntios 14, versículo de número 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará a batalha? Então Deus vai começar a tocar suas trombetas. Deus já tem tocado as suas trombetas neste mundo para declarar a sua voz, a sua palavra, a sua justiça derramada sobre o mundo. Agora tem 7 anjos e 7 trombetas. Capítulo 8 de Apocalipse. O capítulo 8 são 4 trombetas. O capítulo 9, 2. Mas a 7ª só vai ser tocada em capítulo 11. A primeira trombeta tocada derrama sobre o mundo e é queimado a terça parte das árvores, de toda a erva verde. A segunda trombeta é tocada e ela cai no mar e ela tira também a vida da terça parte da vida existente no mar e destrói as embarcações. A terceira trombeta é tocada e cai sobre rios, sobre as fontes de águas, uma estrela, uma tocha ardente, absinto, amargosa, tornando as águas venenosas e os homens morrendo por causa disso. Então Deus está derramando a sua justiça. A quarta trombeta toca. E é ferida a terça parte, meus irmãos, do luminar que guia o dia, e dos luminares que guiam a noite, a lua, as estrelas e o sol, para que não brilhem com todo o seu fulgor. Então toda a natureza, toda a terra está sendo ali feito a justiça de Deus. Os elementos do céu, o sol, as estrelas, a lua, estão sendo afetados. Por isso que Paulo diz que toda a natureza, até a criação de Deus geme, sofre por causa do quê? Do pecado. O mal, na sua essência,
O mal na sua essência, da sua malignidade. O anjo caído com seus seguidores. O mal que nos assola, o pecado. E por que está caindo toda essa justiça sobre o mundo? Por causa do pecado. Porque o pecado, ele tem a sua justa retribuição. O salário do pecado é a morte. E o povo, as almas, as pessoas deste mundo, elas vivem flertando com o pecado, pensando mesmo que vão escapar da justiça e do juízo de Deus. Não vão. Porque até os elementos da criação vão sofrer no dia do juízo. E aí abriu o 5º selo do capítulo 9, e caiu uma estrela do céu, e foi dada a chave de um poço. A estrela cai, já abre um abismo, sai uma fumaça, sai lá uns escorpiões, lá uns bichos lá. Eles saíram. E eles saíram, meus irmãos, para ferir alguém. Naqueles dias, diz o versículo 6, que os homens buscarão a morte e não acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Eles são estranhos, né? Tem rosto de homem, dente de leão, cabelo de mulher, um negócio esquisito. Mas eles também têm um rei. Versículo 11. O Abadom e o Apolion. E foi aberto esse abismo e ele saiu. E tem o 6º selo. Tocou a trombeta. Apareceu um exército, uma cavalaria, para causar dano aos homens. Ou seja, os gafanhotos na Bíblia sempre foram instrumentos de juízo de Deus. A casa está caindo. E o mais interessante de tudo, as pessoas estão doentes emocionalmente, doentes fisicamente, doentes mentalmente. A casa está caindo. Problema no trabalho, problema na família, problemas em torno de todos os lugares, a casa está caindo. Mas tem um detalhe, versículo 20, do capítulo 9. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Versículo 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios. Então, apesar, meus irmãos, de nós estarmos contemplando toda a maldade e que Deus estabelece a sua justiça e o seu juízo, não há arrependimento da parte e do coração dos homens. Então, apesar da nossa vida, as almas, as pessoas estarem apodrecendo em vida, eles ainda não se arrependem da maneira errada que estão vivendo, das suas conclusões terrenas, animais e demoníacas que elas têm tomado. Apesar do juízo de Deus estar sendo estabelecido sobre a terra, as pessoas não se arrependem do seu pecado.
Sabe por que sai um Apolion e um Abadom da terra? É porque tem alguém que sustenta ele. Sabe o que destruiu o povo de Israel? O bezerro de ouro. O Deus que finalmente nós criamos. E quando você para ver Abadom e Apolion, é a destruição. É o destruidor. Então quem é que vai sair da terra para destruir os homens? O Deus que eles mesmos criaram. O Deus que a gente cria, como diz o apóstolo Paulo. O Deus do nosso ventre. O Mamon. O pecado ao qual nós não abandonamos. Não se arrependeram. Então, apesar da gente estar vendo muitas coisas acontecendo ao nosso redor, ou até mesmo lá dentro da nossa casa, a gente continua insistindo com o pecado. A gente continua insistindo no erro. Então não há arrependimento da nossa parte. A gente continua obstinado, coração endurecido. Não tem ninguém aqui, glória a Deus, não tem ninguém aqui matando as pessoas pelo assassinato do seu coração. Então, em tese, nós não somos essas pessoas do capítulo 9, versículo 20 e 21. Em tese. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Nós lemos a Bíblia, mas a gente não leva a sério o que lê. A gente acha que isso não vai acontecer. Pelo fato dessa igreja ter perdido o entendimento da ceia do Senhor, de discernir o corpo, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que já morreram. Pastor, doença é Deus que manda na pessoa? A pessoa fica doente porque está em pecado? Miriam ficou leprosa porque se levantou contra Moisés. Geazi ficou leproso porque mentiu. Ananias e Safira morreu porque mentiram. Não é uma regra, uma pessoa que fica doente, tem uma doença, isso significa que ele está sendo castigado por Deus. Mas tem aqui na Bíblia algumas pessoas que contraíram algumas enfermidades porque foram desobedientes a Deus. Então, por que tem muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram? Por causa do nosso pecado. Mas nós não somos aquele pessoal do capítulo 9, versículo 20 e 21, pastor. Tem certeza? A gente não está envolvido com corrupção, com roubo, com a mentira, adorando o nosso Deus que nós criamos.
Nós não somos adoradores de demônio, pastor. Nós não nos entregamos à bebida alcoólica. Nós não amamos o mamão. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Tinham sobre eles como seu rei um anjo do abismo, cujo nome é em hebraico Abaddon e em grego Apolion, destruição. Paulo escreveu aos Efésios e ele disse assim: não deis lado ao diabo. Mas nós somos craques em fazer isso. Nem precisa ninguém nos ensinar. Então quem sustenta esse Abaddon, esse Apolion, para que ele saia e seja o destruidor? Nós. Os homens. A humanidade. Já não tem chuva mais no tempo certo. As estações estão todas misturadas. O homem continua poluindo, asfaltando, concretando. Então isso um dia vai ser prestado conta. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3. Então aonde nós estamos, pastor? Creio eu que aqui. Quero acreditar e crer que cada um de nós está aqui e não lá. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então nós temos santos que estão orando e que as suas orações estão sendo guardadas no incensário para que essas orações sejam lançadas sobre a terra. Então eu quero acreditar e crer fielmente que nós estamos aqui. Que nós somos as almas que estão rendidas diante de Deus. Então nós não temos mais raiz de amargura, nós não temos mais assassinato dentro do nosso coração, nós não adoramos demônios, nós não temos os ídolos da nossa vida, nós não precisamos furtar nada de ninguém. Nós não precisamos mentir. Porque as nossas orações, a nossa vida, ela deveria estar aqui, rendidos diante de Deus. Orando para que o juízo de Deus se estabeleça neste mundo. E Jesus, quando nos ensinou a orar, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como é no céu. As orações, elas estão para isso, para que Deus estabeleça o seu domínio plenamente sobre este mundo, mesmo necessário a sua justiça ser derramada.
Então aonde? A grande questão de Apocalipse 8 e 9 não é você decifrar o escorpião, não é você ficar preocupado com o cabelo de mulher que ele tem, o dente de leão que ele tem. Isso não interessa para nós. O que interessa para nós é aonde nós estamos. Ou no capítulo 9, 20 e 21, ou no capítulo 8, versículo 3, 4 e 5. Versículo 4. E da mão do anjo subiu da presença de Deus fumo do incenso com as orações dos santos. Pessoas rendidas. Pessoas que estão dispostas até mesmo a morrer. Que sustentavam e sustentam o Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As orações são para que os homens se arrependam. As orações são para que aquelas pessoas que até aqui eles estavam brincando com Deus, eles se arrependam. A oração para que aquelas almas que ainda não encontraram o reino dos céus se arrependam. Mas mesmo diante de todas aquelas questões lá, em Apocalipse 9, eles não se arrependeram. Então a grande pergunta é, aonde nós estamos? A palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Vozes, trovões, terremotos que abalam a vida das pessoas ao ouvir a palavra de Deus, ao abrir um coração, a conversão de uma alma que encontra o Cristo Salvador. Uma alma que agora não vive mais para si mesmo, para sustentar o Apolion, os demônios, a idolatria, o assassínio, a mentira, o furto, a prostituição. Ele não vive mais para isso. Agora as suas orações é uma vida rendida diante de Deus. Vamos terminar lendo Efésios capítulo 3. A grande questão aqui, meus irmãos, é aonde nós estamos. Diante de todas essas coisas, essas almas aqui no capítulo 9 não se arrependeram. Elas continuam seguindo o seu instinto, sua conclusão, sua sabedoria terrena. Elas continuam adorando os seus deuses, alimentando o Apolion. Capítulo 3 de Efésios, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, uma alma rendida diante de Deus, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o espírito do homem interior. Assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor,
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, as dimensões, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, quais são as orações dos santos? E conhecer o amor de Cristo, que entregou a sua vida, todo o entendimento para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, quem são aquelas pessoas que não se arrependem? Elas não se arrependem do pecado, elas não se arrependem da sua maldade. Mas eu não sou de lá, pastor. É mesmo? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, aonde que nós estamos? Essa é a grande questão. A questão não é o número do exército, os 5 meses de flagelo, o problema com as embarcações, as águas amargas, a terça parte do mar e dos seus seres viventes mortos, dos homens. O problema é aonde nós nos encontramos. Se não há arrependimento do pecado, se as nossas decisões continuam sendo aquelas que estão regendo a nossa vida, não há arrependimento nosso. Nós vamos nos entristecer, mas não segundo Deus, como diz o apóstolo Paulo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Mas essas pessoas aqui não se arrependeram. Quero crer fielmente que nós estamos no capítulo 8, versículo 3, 4 e 5. Nós não precisamos mais do engano, do assassinato. Nós não precisamos mentir para Deus e para os homens. Nós não precisamos sustentar mais a nossa idolatria, o nosso Abaddon. Porque quanto mais você sustenta ele, ele vai sair da terra. Que possamos ser almas rendidas ao nosso Deus. Pessoas com orações, clamores, venha a nós o teu reino. Pessoas que oram para que as almas conheçam o amor de Cristo. Em nome de Jesus. Aonde nós estamos? E que as nossas orações a bom tempo, elas possam ser lançadas no caos deste mundo. E uma alma ser encontrada pelo Evangelho.
ou nós estamos flertando, capítulo 9, versículo 20 e 21, e dando uma corridinha em capítulo 8. Mas eu quero entender aonde você está. Você passa por aqui e quer chegar aqui, mas onde você está? Essa é a grande pergunta. A porta é uma só. Porém, ela tem dois lados. Dentro e fora. Você, aonde está? Que Deus possa nos abençoar.